A partir do dia 5/3, é que vai ser mais, assim, vai ser mais importante, vital, vocês estarem atentos às leituras, ó. Do dia 5, tem 2 textos básicos, que seriam os textos, entre aspas, obrigatórios, e 2 textos adicionais, 3 adicionais. Os adicionais é só se você se interessar pelo assunto e tiver com tempo de fazer a leitura, tá? Eles vão ser importantes para a construção da próxima atividade. Tá certo? Deixa eu ver se eu pulei alguma... Ah, não, eu pulei, né? É o mesmo. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui, que a professora está ficando meio... Ó, não, volto. A partir do dia 26, ó. Os 2 primeiros textos que aparecem aqui são os obrigatórios, esses adicionais. Os adicionais vocês leem só se estiverem interessados no assunto. Mesma coisa na aula do dia 5, ó. 2 obrigatórios e... Obrigatórios, não vamos dizer assim, básicos, né? Aqui não estou colocando nada como obrigatório. Para o módulo 2, eu coloco vários capítulos do livro Técnica, Espaço e Tempo, como básicos. Mas vocês vão ver que na atividade que eu vou pedir para vocês, eu vou assinalar apenas para vocês lerem 2 capítulos desse livro, tá? No módulo 3, ó, textos básicos, é 1 capítulo desse livro aqui, ó. No 4, um texto só. E depois o módulo 5 são os seminários de vocês, que é sobre América Latina e pandemia, que vai ter, se eu não me engano, 2 textos básicos para vocês lerem por assunto, tá? Então, assim, esse monte de texto que está na aula de hoje, não se assustem, tá? É só uma referência. Eu te respondi? Sim, entendi. Agora ficou claro. É porque eu estava procurando o que eu ia ler para a aula de hoje, justamente, e daí Aí você eu fiquei cortar os pulsos. meio confuso. E aí eu fui abrindo alguns livros e eu fui vendo, a maioria era relativamente grande, aí eu falei, antes de ler, então eu vou perguntar para ela exatamente o que tem que ler. E descobri que teria que ter sido, é melhor ler o de cima da outra aula, do dia 5. Eu acho que eu também não fui muito clara, viu? Se vocês... É legal, é bem importante vocês lerem esse de cima da aula anterior, para vocês terem uma base para a próxima... Esse da aula anterior e esses 2 aqui, ó. Da aula do dia 26, isso, da aula do dia 26. E lendo devagarzinho, que esses textos são os básicos que vão diferenciar o que é território, espaço, lugar, e é bacana vocês lerem. São textos, não sei se vocês vão achar chatos, porque quando a gente fala de um colega de um campo para o outro, eles reclamam, né? São textos de geógrafos, eu não sei se vocês vão tão... Vocês leem coisa de filosofia, né, de sociologia, não sei se vocês vão estranhar tanto quanto os meus colegas arquitetos reclamaram desses aqui. Mas, enfim, para adiantar, é legal ler esses 2 aqui também, se tiver com tempo, tá? Se não ler mais em cima da aula. Tudo bem, pessoal? Tá certo, obrigado. Tá. Se tiver alguma dúvida, vai me parando, porque às vezes eu faço um ajuste, não está muito claro no plano de ensino, e eu vou explicando para vocês. Esses aqui, por exemplo, eu deveria ter colocado relatórios para consulta, em vez de ter colocado textos. Eu vou até fazer uma modificação, senão eu deixo os alunos doidinhos, né? Tudo bem, pessoal? Então, eu vou começar, tá? Vamos lá. Uma janela. Quero essa. Compartilhar. Vamos ver se vai dar certo que o cara me ensinou. Eu acho que vai. Ótimo. Vocês estão conseguindo ver a apresentação do PowerPoint? Sim. Tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar início à aula. Se vocês tiverem alguma dúvida, eu peço que vocês chamem aqui no chat. Eu estou com o chat na tela aqui também. Tá bom? Vamos lá. A gente tirou dúvida da atividade do plano de ensino. Dessa parte da aula a gente já venceu. Deixa eu só fechar a porta aqui.
Não adianta, eu tenho que dar aula na solitária mesmo, fechar a porta no calor, vamos lá. E falar um pouquinho Vou ter aula de ontem, é ótima, né? Ontem é a última aula, que a gente reforçou bastante o porquê trabalhar com território nas ciências humanas, e reforçou uma característica desse conceito, duas características importantes, que era a dominação, a apropriação, né? E elas diretamente ligadas à semântica definidora desse conceito, que é o poder, né? São relações de poder com esse espaço, tem relação de dominação, já tem um grupo hegemônico que tenta dominar o outro, demarcando seu espaço de atuação, né? E eu tenho de apropriação, que um grupo vai se apropriar daquele espaço, vai ter uma representação mais simbólica, criar uma ligação com aquele espaço. E a gente colocou também entre... não uma relação, vamos dizer assim, mais dialética do que oposta, né? A questão dos grupos hegemônicos e os contra-hegemônicos e a dominação e a apropriação, né? Que é um conflito que a gente vê bastante nos últimos anos. Bem, a gente vai... Eu fiz um recorte, né? Essa ideia de fazer uma aula de sobrevoo, eu peguei de uma colega que já deu essa disciplina também, e mostrando algumas questões no Brasil, no mundo, que tem manifestação territorial, que são importantes, e aí eu vou puxar um pouco para a sardinha, para o curso pós-BI que a gente faz parte, né, para o planejamento, né. É importante a gente conhecer algumas dinâmicas para pensar, não só planejamento, o pessoal de PP, para pensar políticas de enfrentamento dos problemas e pensar em que mundo a gente quer para o futuro, o que a gente vai fazer hoje para mudar uma direção de como está indo uma dinâmica, ou para manter o status quo, né? Às vezes o teu grupo é o grupo que quer manter, e não modificar. Eu escolhi 3, eu queria ter falado de pandemia também, tá? Mas aí a professora que tem um defeito, que começa a se animar e pega dado, não sei o quê, e aí o negócio fica gigante. Prometo que farei intervenções mais sucintas e sintéticas, mas eu me animei aqui com a dinâmica populacional, urbanização e mudanças climáticas, e estava ficando gigante a apresentação, eu parei e não falei, não entrei no mundo pandêmico, que é um mundo diferente para a gente planejar também. Mas conforme for falando dinâmica populacional, urbanização e mudanças climáticas, eu vou tentar dar uma transversal nesse mundo pandêmico que a gente está vivendo. Aqui são os relatórios. Eu esqueci o nome do colega que perguntou da referência bibliográfica. Quem foi mesmo? Léo, Pedro, Luiz? Não lembro. Um de vocês me perguntou, tem que ler esse monte de texto, né? Não, eu vou modificar. Eu vou dar mais uma palhinha nesse plano de ensino, explicar direitinho o que tem que ler, o que não tem. Eu vou aproveitar o carnaval para postar as atividades de vocês já. Tá só até a atividade 2 postada, então eu vou dar uma arrumadinha na atividade de vocês, para vocês entenderem a relação com os textos. Mas esses relatórios aqui são sugestões de alguns relatórios que eu usei para trazer as questões que a gente vai mostrar nessa aula de hoje, tá? O que é importante? A gente tem no mundo, né, diferentes órgãos que produzem informações com objetivos diferentes. Por exemplo, se vocês entrarem no site do Banco Mundial, ele vai produzir uma série de indicadores, né, uma série de dados. Se entrarem nas Nações Unidas, outra série de dados, né? Se vocês entrarem numa rede de pesquisa de mudanças climáticas que são só com membros de universidades, você vai ter uma outra produção de dados. Mas o que eu quero reforçar para vocês aqui é que a gente tem uma gama de informações, de dados produzidos que a gente pode utilizar para fazer nossas pesquisas e para entender melhor o território. Tá bom, filhinho, vai lá. Vai lá. Eu vou comer coxinha. Uma ótima hora para comer coxinha, né? Pessoal, desculpa. Se não conversa, ele não sai daqui. Vamos lá.
E aí a gente tem isso no mundo e tem no Brasil também. No Brasil a gente também tem órgãos muito legais. Aqui eu estou trazendo o Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil, os dados do IBGE, trouxe o Atlas do Censo Demográfico e algumas publicações de indicadores municipais. Tem só IBGE? Não. Tem o IPEA, que é super bacana, né? Que também traz muitas informações interessantes para vocês. Exemplo que vocês fizeram exercício de atividade de uma fundação SEAD para o estado de São Paulo. Então, a gente tem uma fonte de informações muito grande, tá? E que se divulga muito pouco, né? Geralmente, quem conhece esses dados são pessoas especializadas, né? Quem está na ciência ou quem trabalha com notícia, com jornalismo. Não sei se vocês já pensaram nisso e já discutiram isso em outras disciplinas, né? Mas a gente tem uma tendência nos últimos 10, 15 anos de jornalismo de dados, né? Os jornalistas estão fazendo pesquisas em fontes de dados para minerar notícias, vamos dizer assim, né? Isso é bem marcante na época das eleições. Quem começou a fazer um movimento de pegar resultado das eleições e mapear, mostrar no mapa como os eleitores se distribuíam, a relação desses eleitores com o perfil socioeconômico foi a comunidade de jornalistas, né? De maneira assim mais agressiva. Já tinha alguma pesquisa de alguns cientistas políticos, mas quem fez isso com maestria, com muita tecnologia, foi o pessoal do jornalismo. Então, assim, os jornalistas também são espertos para usar esses dados. Bem, falando no primeiro tópico, dinâmica populacional no mundo, há alguns anos a gente falava assim, nossa, que legal, somos mais de 7 bilhões de pessoas, já estamos batendo quase 8 bilhões de pessoas, né? Isso aqui é um site do censo do governo americano, né, que eles têm uma coisa chamada Pop Clock, que eles ficam atualizando estimativas da população no mundo. Veja que o último... Sente o último algarismo aqui do número, está rodando, porque ele fica atualizando o tempo todo, a quantidade de pessoas que está nascendo, né? O que chama atenção aqui são os 4 países mais populosos do mundo, né? China e Índia, com populações muito parecidas, 1 bilhão e 300 mil, mais ou menos, cada uma delas, né? Pensando que o território da Índia é menor do que da China, então a Índia, além de ter uma população muito grande, ela tem uma densidade populacional maior. Em seguida, Estados Unidos, Indonésia, Paquistão, Nigéria, Brasil, Bangladesh, Rússia e México. Então, nós estamos entre os maiores em quantidade de aporte populacional do mundo, né? Mas não estamos com um país tão densamente ocupado como, por exemplo, a Índia. A gente tem uma distribuição mais concentrada no litoral, né, que vai se dispersando conforme vai interiorizando para o Brasil. Bem, mas assim, só o fato que a gente é gente para chuchu, né, 8 bilhões de pessoas, isso é significante para a gente entender as dinâmicas territoriais, que desafios que a gente tem? Não, né? Essa é a pergunta, será que somos muitos mesmos? Comparado ao passado, eu acho que sim, mas será que essa pergunta é só essa adequada, né? A gente tem um discurso antigo, né? Que começou no século XVIII, de falar que se a gente tivesse um aumento muito grande da população, muita gente, ia faltar meios de subsistência, ia faltar comida, energia para todo mundo, né? E isso você aprendeu lá na escolinha da titia Cocota para passar no vestibular, né? Teoria malthusiana, depois neo-malthusiana, e tem outras teorias demográficas. Só falando um pouco dessa, que fala que a gente ia ter uma população muito grande e falta de recursos, que a população ia crescer em progressão geométrica e os recursos, né, em progressão aritmética. Isso não é verdade, se a gente for parar para pensar, né, quando a gente vai analisar toda a história do desenvolvimento da humanidade, a gente viu que a tecnologia consegue produzir uma quantidade de recursos muito maior e alimentar a população. Mamãe. Só um minuto. Senão você não pode entrar aqui toda hora. A Darcy fala pra você que você quer café ou não? Quero. Traz um café para mim. Tá bom. Obrigada. Então, o que acontece? Essa população, 8 bilhões, um monte de gente, mas elas não estão distribuídas igualmente no espaço, não estão consumindo o mesmo padrão de consumo,
não têm o mesmo padrão de moradia, não têm acesso aos recursos. Então, a questão não é faltar recursos, mas como esses recursos estão distribuídos, né? E como, também, quando a gente fala de padrão de desenvolvimento, que modelo de desenvolvimento que a gente está utilizando e o que o modelo traz de resultados. Resultado é positivo, né? Mas de impactos econômicos e também impactos para o nosso planeta. Aqui, eu tenho um gráfico, eu vou até entrar no site para vocês olharem, que faz uma relação, né, entre renda, no eixo X, income, tá? E expectativa de vida, né, em todos os países. Eu vou entrar aqui nesse linkzinho, vamos ver se ele vai... Só me digam, por favor, se quando eu estou entrando nessa página, se vocês estão vendo a minha tela compartilhada ou se vocês continuam vendo o PowerPoint. PowerPoint, valeu, obrigada. Lá vai a professora enrolada. Poxa, eu fiz tanta coisa fofinha para mostrar para vocês aqui, não vou ter que ficar mudando a apresentação, peraí. Tcharam. Já sei. Continua o PowerPoint, né? Agora você para de apresentar. Desculpa, agora você está vendo o gráfico? Não. Não, tá bom. Nem o Você PowerPoint. para de apresentar, pronto. Tá bom. E agora, estão vendo a tela inteira? Não. Caceta. Peraí. Não está compartilhando a tela mais. Eu vou tentar de novo, peraí. Ah, é que a pessoa não clicou na tela. E agora, pessoal? Agora sim. Quero morrer com isso, tá? Acho que até a próxima... Daqui umas 2 aulas eu vou estar craque. Vejam lá, ó. Esse gráfico que eu mostro aqui, de renda e expectativa de vida por países no mundo. O tamanho das bolinhas é a população. Então, quem imagina aqui que essa grandona, China, essa segunda grandona, Índia, né? Então, em 2020, a gente vê que esses 2 países têm as maiores populações, só que a China está com uma expectativa de vida maior e uma renda melhor do que a Índia, né? Dos países da América que estão em verdinho, o melhor, né, em condições de renda e expectativa de vida é os Estados Unidos. E a população dele já não é tão grande assim quanto todos os países. O Brasil está aqui nessa meiuca, ó. Veja que o Brasil, em termos de renda, expectativa de vida está parecido com a China, né? Não é à toa que nos governos da década de 2010, né, se tinha uma parceria com a China, era estratégico, a gente tinha um perfil de desenvolvimento parecido, só que com um aporte populacional muito distinto, né, muito menor, né, e com uma política, um modelo de desenvolvimento um pouquinho diferente, né. Enquanto a China investe em muita tecnologia, numa indústria de ponta, telecomunicações, o Brasil investindo muito na agricultura. Bem, o que é legal aqui dessa interface, que eu quero que depois vocês brinquem na vida de vocês. Esse Gapminder, ele trabalha com uma série de estatísticas diferentes e faz estatísticas animadas. Você pode trocar também as variáveis. Ó. Se eu faço uma animação de 1800, né, do começo do século XIX, até o ano de 2020, percebam que há uma dinâmica de mudança, ó, de quem tem maior renda e maior expectativa de vida. Primeiro, quem está na frente são os amarelinhos, que é a Europa, né? A Europa está muito mais na frente do que os outros países.
gradativamente, os Estados Unidos e essas bolinhas verdes deve ser Brasil e Argentina, viu? Mais Argentina. Argentina. A Europa vai se aglutinando e vai chegando aos países americanos mais próximos, mais lentamente a Ásia, né? E a África mais lentamente ainda, né? Então vai mudando o papel, vai mudando a configuração desses principais atores. Ok. Vem a apresentação da teacher agora? Sim, né? Isso é muito chato, né? Sim. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo? Vamos lá. Sim. Sim. Obrigada, vocês são os amores. Bem, aqui, ó, eu tenho um mapa diferente, né? Ali eu mostrei a relação da população com renda e expectativa de vida, que é muito importante. Aqui eu estou mostrando um mapa onde a gente chama isso de não vai sair, anamorfose, que a gente distorce o tamanho ou a forma das unidades geográficas, né, em função do valor de uma variável, né? Então, aqui a gente está aumentando o tamanho dos territórios em função da população que eles têm. Então, parece Índia do tamanho da África, praticamente, né? Então, Índia tem uma população, a África inteira, o continente africano, cabe praticamente dentro de uma Índia ou de uma China. A América Latina, metade, né, dessa população. E como os outros países se distribuem no mundo, né? O que a gente vê é que a gente tem a Ásia, parte da Ásia, não toda, né, respondendo pelo maior aporte populacional no mundo, né? Uma coisa importante também é que, apesar da gente estar com 8 bilhões de pessoas no mundo, esse gráfico está mostrando aqui, ó, a população crescendo, né? População em bilhões, e está nesse eixo da direita, e no eixo da esquerda é a taxa anual média de crescimento, né? Eu cresço 1% por ano, 2%, e assim vai. Vejam que, apesar da população estar muito gigante, a minha taxa de crescimento anual está despencando conforme vai passando os anos. Então, a população inteira do mundo está crescendo no ritmo menos acelerado. Isso quer dizer que a gente não vai ter muito mais gente? Não. Imagina, é diferente falar que cresceu 1% uma população de 1,5 bilhão para uma população de 50 mil. Então, por conta, a gente tem alguns países que têm uma população muito grande, apesar das taxas estarem baixas, a gente ainda vai ter um aporte bastante interessante. Aqui, eu tenho essas taxas, né, de crescimento anual distribuídas pelos países. O que a gente vê? Em azul, são os países que ainda estão crescendo, em tons de azul e verdinho, tá? E em amarelo, são os países que estão crescendo muito pouco ou já estão com taxas negativas, né? O que significa isso? Que a taxa de crescimento, a velocidade de crescimento já está tendendo ao negativo. O que mostra de interessante aqui, né? Que a gente tem a África, parte da Ásia e Oceania ainda com ritmos positivos, alguns países da América Latina, mas a gente vê América do Norte e Brasil, Argentina, alguns países da Chile, alguns países da América do Sul já caminhando para taxas muito baixas de crescimento, tá? Esse aqui, não, eu não fiz mundial. Essa dinâmica variou, né, de velocidade conforme os países também. Aqui, eu tenho a população total deles, eu vou mostrar para vocês, vamos ver se ele vai fazer. Acho que essa brincadeirinha de ficar animado não vai dar muito certo por muito tempo, não. Vou ficar com muita janela, vou ficar doidinha. Vamos ver se vai dar certo. Esquece. Eu vou me atrapalhar. Vamos continuar aqui. Esse gráfico aqui também é animado, tá? Depois na apresentação vocês podem olhar. Ele vai mostrando que esse papel aqui, principalmente os países que estão aqui para baixo, tem aquela mudança de ocupar o maior ou menor aporte populacional. O que é importante aqui? Além do crescimento populacional em termos de velocidade está diminuindo, né? Apesar de ter um grande aporte,
O que é interessante também é a modificação desses grupos de idade, né? A gente tinha, logo no começo, depois da Segunda Guerra, né, 1950, 75, 2000, eu tinha uma curva muito alta de 25 a 64 anos de pessoas, que a idade, isso vai mudar um pouco, às vezes falar que é de 15 a 60, mas é mais ou menos a idade que você está economicamente ativo, né? Essa curva está se estabilizando. A minha curva, eu tive uma alta, vou ter uma alta aqui de idosos, que é o que preocupa hoje, né? E eu estou tendo uma diminuição, tanto de crianças aqui em vermelhinho, quanto de jovens, né? Qual é o grande problema? Eu tenho menos jovens entrando no mercado de trabalho, menos gente em idade ativa, vou ter um coeficiente de jovens e velhos, e idosos, desculpa, para poder essa economia sustentar. Quando a gente vai olhando idade também, e olha as pirâmides populacionais, né, no mundo, de 1950 para cá, a gente vê uma mudança significativa. A gente tinha uma pirâmide em 1950, com a base mais larga que o topo, né? Isso quer dizer que eu tenho mais jovens, né? 5 anos, 10, 20, 30, até 30 anos eu tinha uma quantidade maior de pessoas que elas iam diminuindo gradativamente, e eu não tinha idosos, quase idosos de 90, 80 anos, né? A distribuição de gênero, pensando no mundo, mais ou menos equitativa. Conforme eu vou avançando, essa diferença da base para o topo aumenta mais ainda, que a gente chama da época do baby boom, né? Que a gente vai olhar mais à frente. A base aumentando ainda, e a gente começa a perceber que agora o meio da pirâmide, que é onde a gente tem uma idade ativa de trabalho maior, vai ficando mais larga, cada vez mais larga, até que na projeção de 2050, a gente está tendendo a uma pirâmide quase que da mesma espessura, né? Então, a minha, 2100, eu tenho menos jovens do que adultos de idade produtiva nessa projeção aqui, ó. Aqui, pensando em idade, também essa distribuição, apesar de a gente ter passado de uma base de muitos jovens e poucos adultos e idosos, e isso está se invertendo, isso não é igual para todos os países, né? Esse mapa está mostrando para vocês a mediana da idade. O que é a mediana? A mediana é assim, a partir dos 50% daquela distribuição, a partir dali, quais são os 50% para cima? Exemplo, Brasil, está com essa corzinha aqui, esse laranjinha que está de 30 a 35. Então, 50% da população do Brasil é abaixo de 35 anos e os outros 50% acima de 35 anos. Então, o Brasil tem uma população ainda que jovem, comparado, por exemplo, Portugal e Espanha, que a mediana deles é 45, 50 anos. Vamos colocar 45. Então, metade da população deles é abaixo de 45 anos e a outra metade acima de 45 anos. Esse gráfico também tem animadinho, mas eu não vou passar ele não vou ficar trocando de janela, não, senão fica muito rolo. Mas vocês percebem que esse envelhecimento nos países também vai se modificando. Ai, droga, abri o link, tudo bem. Deixa para lá. Eu clico aqui embaixo que vai dar tudo certo. Essa coisa desse envelhecimento, tem uma coisa chamada demografia, que é transição demográfica, que ele vai descrevendo esse crescimento populacional, fazendo uma relação com taxa de mortalidade, taxa de natalidade e fecundidade também, tá? Tem um esquema que foi pensado nisso, porque isso foi pensado muito quando estavam se discutindo as teorias demográficas malthusianas, a neomalthusiana, que fala que a culpa é da pobreza, da falta de recursos, né? E aí foi criado esse modelo que olha para essas pirâmides e fala que são fases, né? Do desenvolvimento populacional. A primeira fase, que eles chamam de pré-moderna, né? Eu tenho altas taxas de nascimento e altas taxas também de mortalidade.
Então, o que acontece? E com uma expectativa de vida baixa. Então, nasce muita gente, as pessoas não vivem muito tempo, então não chegam até uma idade avançada, e vai morrendo muita gente. A mortalidade infantil é alta, não tem vacina, a medicina ainda não está avançada. Na Idade Moderna, a taxa de natalidade cresce mais ainda, tá? Baixa a mortalidade, e as pessoas conseguem viver até uma idade que a gente chama de meia-idade, né? Onde eu estou começando agora, minha meia-idade, né? 40, 50 anos. Aqui, a gente já tem um pouco, a expectativa de vida melhora um pouquinho, a gente já tem alguns avanços, algumas técnicas, isso aqui ainda é o pré-industrial, que a gente chama. Na época industrial, a gente tem uma mudança nos padrões de natalidade também, porque a inserção da mulher no mercado de trabalho, campanhas que alegam que muita população acelerada vai acabar com os recursos, então se diminui a taxa de natalidade, se diminui muito a de mortalidade, porque aí a medicina já avança, não só a questão de vacina, como medicina, mas também a questão de saúde pública, né? As questões sanitárias, tá? Então, mais gente vive até ficar velhinho. E a pós-industrial, que alguns falam que a gente está nessa, ainda tem uma teoria que a gente tem uma quinta etapa, né? O autor criou isso, só criou até a quarta, mas se tem uma adaptação, a gente está tendo a quinta etapa, a gente tem baixo nascimento, baixa taxa de mortalidade, alta razão de dependência, que eu vou explicar isso para vocês, e expectativa de vida mais alta ainda. O que é a razão de dependência alta? Eu tenho uma pirâmide, ó, nasce menos gente, tem mais gente idosa, e eu vou perdendo gente nessa faixa aqui para sustentar isso. Eu já vou explicar o que é razão de dependência. Aqui, nesse gráfico abaixo, eu tenho taxa de natalidade e mortalidade com crescimento vegetativo em cada uma dessas fases, né? Então, no começo, a taxa de natalidade e mortalidade são muito altas, então a população cresce pouco. Na segunda fase, a mortalidade desce muito rapidamente, a natalidade se mantém estável, então a população cresce bastante. Na terceira fase, que é industrial, as duas começam a cair, né? A natalidade começa a cair, a mortalidade se mantém estável, já tinha caído na fase anterior, né? E aí a taxa o crescimento vegetativo começa a cair bastante, e na quarta fase, o crescimento vegetativo tende a ser negativo, tá? De tão baixa que estão essas taxas, uma coisa não repõe a outra. Nesse esquema se fala pouco de migrações, a gente está falando isso num contexto mundial e não por país. Mas se você for estudar a transição demográfica em países específicos, você vai levar em conta também, por exemplo, os saldos migratórios. Aqui mostrando os dados no mundo, né? O crescimento, como é que mudou a taxa de crescimento anual no mundo, então está baixando bastante, aquela que é 1%, 2%. Como tá evoluindo a natalidade e a mortalidade no mundo? A mortalidade e a natalidade estão tendendo a se encontrar até 2100. Aqui a taxa anual, né? Ali, quanto era a natalidade, era o total, aqui a taxa anual de nascimentos e de mortes. Ó, vejam que é um encontro meio assustador, não vai ter reposição, né? E a fertilidade total no mundo, caindo aqui, ó. Aqui a gente tem um mapa, né, que mostra essa coisa da transição demográfica, né, e que ela está mostrando os países em mais ou menos o que chamam das fases dessa transição demográfica. Mostra que a África está em transição, então ele tá saindo mais ou menos, ó, daquela fase, a gente chama da fase 2 para a fase 3, tá? No Brasil, a gente chama de esses países em azul são transições tardias, tá certo? Que está da fase industrial para pós-moderna, e
Em verde, são os países que a gente fala que estão na fase final, já indo para a tal da fase 5, que ninguém chega a um acordo se tem ou não, que é a fase que a gente fala que é a fase de dependência, né? Aí fala o que é a razão de dependência, né? Essa razão vai medir a população economicamente dependente sobre a população economicamente ativa. No caso do Brasil, por exemplo, a gente mede assim, ó, pessoas entre 0 e 14 anos, mais pessoas com mais de 65 anos, ou seja, crianças, mais idosos, dividido pela quantidade de pessoas de 15 a 64 anos, que é chamado de PIA, população economicamente ativa, tá? População em idade ativa, não economicamente ativa. Aqui a gente já tem PIA e PEA. A PIA é a população que teria condições de trabalhar, e a PEA que está empregada, tá? Então, aqui eu vou ter o que a gente chama de razão de dependência total, quando eu somo idosos e crianças. Tem a razão de dependência de jovens, quando é só crianças sobre a PIA, e de idosos, quando é idosos sobre a PIA. Veja que aqui, esses dados são para o Brasil, né? Que a razão de dependência total caiu em 2013, em relação a 2004. A de jovens caiu, mas a de idosos aumentou. Essa razão de dependência, ela não é só modificada por questões de natalidade, mortalidade, fecundidade, né? Ela vai mudar também por fatores como educação e se as pessoas têm capacidade de estudo e também quem está empregado. Aqui nos indicadores do Brasil, ó, deixa eu ver se é Brasil mesmo. A cada continente, no mundo, ó, tem a razão de dependência no mundo, tá? Em 2015, por continentes, né? Então, regiões mais desenvolvidas e regiões menos desenvolvidas primeiro, depois, ó, África, República Mauritânia, alguns países, né? Emirados Árabes, Ásia, Japão e assim por diante. Percebam, por exemplo, que no Japão, eles têm uma razão de dependência alta, total, e que ela é basicamente dada pelo aporte de idosos, né? Quando a gente vai para um país, como a gente vai para o continente africano, essa relação de dependência, ela ainda é baseada na quantidade maior de crianças, tá? De jovens. Então, essa razão de dependência também muda no mundo. Essa coisa da razão de dependência vai trazer o que a gente chama de bônus demográfico. O que é o bônus demográfico? O bônus demográfico é quando o país tem uma quantidade de pessoas em idade economicamente produtiva maior do que a parcela de pessoas idosas e de crianças, né? É quando eu tenho essa parte aqui da pirâmide, ó, em vantagem em relação ao topo e à base. Por quê? Eu vou ter um contingente de mão de obra muito grande para produzir. Se eu invisto em educação, põe esse povo para estudar, invisto em tecnologia, eu tenho um potencial muito grande. Tem toda uma discussão no Brasil, isso em inglês, eles adaptam essa razão de dependência, chamam de suporte, razão de potencial suporte. Tá? Eles mudam um pouco a idade, chamam de 25 a 64 anos. Veja que no Brasil, em 2025, a gente ainda vai ter uma razão interessante, onde está verdinho aqui, ó, né? Só que se fala muito no Brasil, se vocês procurarem textos, gráficos, a gente perdeu o nosso bônus demográfico, e porque a gente investiu pouco em educação e está com poucos empregos, né? Então, a gente está com a economia parada e com uma população mal qualificada. Então, a gente está perdendo esse bônus demográfico, está avançando o crescimento, e a gente vai ter algumas... Eu não gosto como é que se diz, gente? Desse termo que eles falam que geração nem trabalha, nem estuda, né? E não é porque não quer, né? Porque nem tem, né? Quando a gente olha a dinâmica populacional, então aqui, ó, falando no mundo, as populações estão distribuídas de forma desigual, estão crescendo de forma desigual.
Quando a gente fala que um país está numa fase ou outra da transição demográfica, entendam que não existe um dia eu vou chegar lá, é a mesma história do desenvolvimento e subdesenvolvimento, tá? Mas é aproveitar a janela de oportunidades para colocar um contingente populacional em idade produtiva para trazer desenvolvimento para o seu país, coisa que China, Índia e alguns países asiáticos estão fazendo com maestria. Se você, qualquer área do conhecimento que você vai trabalhar na ciência, as publicações, a maior parte das publicações são de asiáticos. No meu caso, por exemplo, do censuramento remoto, chinês disparado, no planejamento também, porque eles estão crescendo muito ainda, né, populacionalmente falando, economia, e eles precisam se planejar, então eles investem muito em ferramentas de planejamento. Então, assim, eles estão aproveitando nosso bônus demográfico e a gente está aproveitando aqui para falar que não pode tomar vacina. Bem, dinâmica populacional no Brasil, vou destacar algumas coisas. Uma coisa que a gente sabe desde que vovó era moça, né? A nossa densidade populacional, né? Quantidade de pessoas por quilômetro quadrado. Ela é mais, o nosso país é mais densamente habitado no litoral, né? Ficando com uma distribuição mais esparsa em relação ao interior do Brasil. Mas quando a gente fala de taxa geométrica de crescimento demográfico anual, a gente vê o contrário. Enquanto a densidade é muito grande aqui, no litoral, e baixa a densidade, vamos pensar assim, centro-oeste, norte e interior do nordeste, né? Essas regiões são as que estão crescendo mais rápido, tá? E com a diferença, com a pressão muito maior nos recursos naturais, tudo bem? Aqui, na região do litoral, que a gente fala que é mais densamente mais habitado, né? Não me interpretem mal, mas já foi quase que todos os recursos que a gente poderia aproveitar e ganhar alguma forma de desenvolvimento diferente, já foi quase tudo embora. Aqui a gente ainda tem uma fonte de recursos a ser explorada. Está sofrendo uma pressão grande. Aqui mostrando um pouquinho o crescimento demográfico segundo as unidades da federação. Ó, vejam que Acre, Roraima e Amapá tem um crescimento muito maior do que, por exemplo, deixa eu ver aqui, São Paulo. Ó, São Paulo muito baixo, os estados do Sul, Paraná e Rio Grande do Sul muito baixo também. Aqui a gente chama de saldos migratórios. O que é esse saldo migratório? É a quantidade de imigrantes que chega naquele estado menos a que sai, tá? Em vermelho são os estados que perdem população por migração. Em amarelo, deixa eu ver isso mesmo, são os que ganham população. Então, veja que o amarelo mais clarinho, que é Goiás, São Paulo e Santa Catarina, né, de 2005 a 2010, ganharam 100 mil pessoas vindo de outros estados ainda, não é pouca gente, tá? E que os estados em vermelho têm perdido uma média de 50 mil pessoas. A taxa de fecundidade do Brasil já está bem mais baixa, a gente já está lá na época pós-moderna, né? Mas ela muda também em relação aos estados. A menor taxa de fecundidade é no Rio de Janeiro, a maior no Acre. Uma mudança marcante também nessas transições é a quantidade de famílias sem filhos, né? Em 2004, a gente tinha proporção, de casal sem filhos. A gente tinha uma baixa proporção de casal sem filhos, só era alta no sul, e esse padrão está subindo, né? Então, a gente está aumentando bastante a porcentagem de pessoas sem filhos. Então, a gente está com um padrão diferente, a gente tinha taxa de fecundidade alta no Brasil, produção alta, a gente já está numa outra questão. Urbanização agora, falar um pouco da urbanização no mundo, né? Beleza, está crescendo muito, elas estão nos países de maneira distribuída diferente, estão em momentos diferentes em relação à taxa de fecundidade, taxa de natalidade, mortalidade, crescimento vegetativo, mas elas estão vivendo em que espaço dessas pessoas, né? Onde está maior esse crescimento, no espaço urbano ou no rural?
Quando a gente vai olhar para essa questão, a gente vê que metade da população do mundo, né? Então, quase 4 bilhões de pessoas moram em áreas urbanas, moram em cidades. Isso, moram em cidades que ocupam esse pedacinho aqui do globo em relação à área total, uma área pequena. Aqui vai comparar a população rural com a população urbana, né? O crescimento dessas duas taxas. A gente vê que a população rural vai tendendo a ficar estável o crescimento dela, enquanto a população urbana passa a rural. Isso em 2010. Por quê? Nossa, mas só em 2010 que tem mais urbano do que rural? Porque a gente tinha países muito grandes, como China e Índia, com grandes populações rurais. Tá? Aqui a população urbana no mundo, tá? Os países com cores mais quentes, laranja, laranja escuro, são que têm proporções de população urbana maiores, e os países com cores mais frias, com proporção de populações urbanas menores. O que a gente vê aqui, em laranja fortão, de 90% a 100% da população sendo como urbana, Argentina e Venezuela. O laranjão, de 70% a 90%, o Brasil. O Brasil aqui, em 2010, já estava próximo a 90%, estava com 89%, tá? Então, está quase aí nesse laranjinha aí. O que a gente vê, então, é que quem tem ainda uma população expressiva, né? Veja, China ainda não fez a transição, está de 35 a 50, deve estar uns 40. A Índia, não. A gente tem a parte da Ásia, parte da África, ainda não completou o ciclo de falar que é um país urbanizado. A gente chama de um país urbanizado quando a taxa de urbanização ultrapassa 50%. Bem, tem os mais urbanizados, então está tudo pintado de laranjão aqui, mas como essa população urbana se concentra, né? Em grandes aglomerações urbanas, né? Em vermelhinho é o tamanho da bolinha em 1950, em azul, projeção, em 2010. Vejam que em 1950 a gente tinha um destaque grande para países, para cidades no Brasil, aqui, ó, no litoral do Nordeste, Norte, Sudeste, aqui no Uruguai. A Europa se destacava, e a gente vê que em 2010 a gente há um crescimento em outros lugares, principalmente em cidades na África e na Ásia, com aglomerações urbanas maiores. Então, a gente fala que o futuro é urbano, no sentido que a quantidade de pessoas que moram nas áreas urbanas será maior. Mas a gente tem que lembrar que a gente ainda depende muito da produção das áreas rurais. A gente vai conversar sobre isso daqui a pouquinho. De novo, aqui a taxa que a gente falou do urbano e do rural. Como é que é essa urbanização ao redor do mundo, né? Na América Latina, a gente tem 81% do território urbanizado, na América do Norte também, na Europa, 74%, na África, apenas 43%, a Ásia, 50%, e a Oceania, 68%. Então, ela também não é igual, ela não é igual. Aqui um pouco da conversão de população rural e urbana em momentos diferentes, tá? De 1950 a 2050 para África, Ásia e Europa. A gente vê essa linha tracejada aqui, é o momento que a população urbana ultrapassa a rural. Na África, deixa eu só ver, vai ser em 2030. Tem a linha aqui, né? A pessoa podia ler, né? Vai ser entre 2010 e 2000 e... Não. Ô, Caroline. Enfim, quando vai passar, na verdade, é perto de 2030. Na Ásia... agora que eu entendi, pessoa burra. Ó, essa linha azul é o ano que a gente está, né? Mais ou menos. Na África não tem feito a transição, na Ásia essa transição está em andamento, e na Europa já foi feita há muito tempo, ó, 1950. Quando olha para a América Latina e Caribe, ela também já foi realizada, ó, próxima da Europa, um pouco depois da Europa, entre a década de 60 e 70.
nos Estados Unidos, antes, um ritmo mais acentuado ainda do que o da Europa, se vocês forem comparar, e na Oceania, né, meio do caminho entre Estados Unidos e Europa. Então, essas transições ocorreram em momentos diferentes também. A gente tem um outro problema dessa urbanização, que é o problema das megacidades. A gente tem, em 2030, estima-se que a gente vai ter 43 megacidades. O que são megacidades? Com mais de 10 milhões de pessoas, tá? Aqui tem a distribuição dessa população urbana por tamanho de cidades. Quando a gente for olhar a estimativa para 2030, a gente vai ter uma quantidade maior de pessoas morando em cidades a partir de 1 bilhão, não, desculpa, de 1 milhão de pessoas, né? Aqui está detalhando mais por continente, fica um pouco chato, né? Essas são as maiores cidades do mundo: Tóquio, Nova Delhi, Xangai, São Paulo e México. Na verdade, não são as cidades, tá? Que são as regiões metropolitanas. Porque São Paulo, o município, vai ter uns 11, 12 milhões de pessoas. 22 aqui é a região metropolitana. Cidade do México também, está tudo falando de região metropolitana. Então, são as regiões metropolitanas maiores do mundo. Ah, tá um pouco chato isso, mas tudo bem. Aqui é o ritmo de crescimento delas. Está mostrando, por exemplo, que Delhi, Xangai, cresceram muito mais vão crescer muito mais nos últimos anos e cresceram nos anos 2000, enquanto, por exemplo, São Paulo está mantendo esse crescimento menor, né? A tendência é São Paulo dar uma estabilizada. Aqui mostrando um pouco da brincadeira do ranking, como esse ranking é dinâmico, né? Não. Isso aqui eu acho muito legal, porque a gente está falando assim, ó, a população é urbana, nem todos os países são completamente urbanizados, a distribuição dessa população se dá a maioria em megacidades, em aglomerações urbanas, só que essas megacidades, regiões metropolitanas, também têm formas diferentes, né? Aqui é bem bonitinho, ó, que é um gráfico, um infográfico feito que tem coloridinho, se está na Ásia, se é Estados Unidos, América Latina, Europa, África, Austrália ou meio leste, né? As cidades, o formato da mancha urbana delas e a extensão. Elas estão organizadas por população, quem tem a maior população naquela região metropolitana. Veja que Xangai tem 23,7 milhões de pessoas, só que a área de Nova York é muito maior que Xangai. Então, Nova York é uma cidade muito mais espraiada do que Xangai. Tá certo? Chicago, olha como é que Chicago tem 9,7 milhões de pessoas e é uma região metropolitana bem espraiada também. Depois vocês olham com calma para ficar brincando um pouco com isso. Aqui estão as taxas de crescimento dessas aglomerações urbanas, né, dessas grandes regiões metropolitanas. Veja que as taxas maiores anuais, né, quanto cresce por ano, se dá agora na África, Ásia e algumas cidades da América Latina. Europa e parte dos Estados Unidos, essa parte de ocupação mais antiga dos Estados Unidos, tem uma tendência a estar mais estável, crescer menos. Urbanização no Brasil, né? Aqui está mostrando como é que está a quantidade de população, a população total urbana no Brasil, como foi crescendo. Então, vai de 36% a 84% em 2010. Essas proporções são diferentes. População urbana e rural, né? É total urbano e rural pelas regiões, total, amarelinho urbana, e rural em Bordeaux, né? Vejam que a quantidade populacional é diferente, a relação urbano-rural é mais ou menos parecida. A maior diferença entre urbano e rural vai estar no Nordeste. Aqui um pouco como é que foi essa transição, né? Em verdinho, a população rural, a taxa de crescimento, a proporção de população rural diminuindo, e em vermelho, a população urbana crescendo, né? A população urbana passa de 50% entre a década de 60 e 70. Aqui, o que vai chamar atenção para a gente também
é a população urbana, quando eles falam de urban settlements, assentamentos urbanos, não necessariamente cidades, região metropolitana, aglomerações. O que a gente percebe no Brasil ao longo dos anos, que, assim, cidade, que eles chamam, né, que mais de 10 milhões de pessoas, a gente não tem um aumento muito grande de 1990 até 2030. A estimativa, ó, a gente teve uma cidade a mais aqui, tá vendo? Cidades de 5 a 10 milhões também não. Onde que a gente vai engordando o caldo aqui? A gente tem a gente engorda primeiro de 1 a 5 milhões o crescimento, e depois vai aumentando nessa região aqui das cidades médias. Então, o Brasil tende a ter um crescimento maior numa parte inferior, que a gente chama da rede urbana, né? Não nas cidades muito populosas, nas cidades intermediárias. Isso é bem interessante. Que não concentra tanta gente no mesmo local. A nossa taxa de urbanização anual, em vermelho, laranja, e de laranja para baixo, é onde elas estão com as taxas maiores. Isso, não, percentual. É isso mesmo. Em verde, com as taxas menores, também não é igual. População urbana, por quantidade de habitantes, as bolinhas maiores é onde tem uma quantidade maior de habitantes. Percebam que, apesar de ter uma concentração aqui no litoral, eu tenho uma interiorização aqui para o centro-oeste. Só que, além de ter um crescimento das cidades médias, né, de ter uma população, uma porcentagem grande de gente morando em áreas urbanas, eu tenho uma produção desse urbano no Brasil complicada, né? Eu tenho disputa por localizações urbanas, por localização urbana privilegiada, que envolve atores com poderes assimétricos, né? Então, como resultado, eu vou ter territórios precarizados, por exemplo, ou territórios que a gente fala tomados pela violência, né? Territórios precarizados, segregação urbana, e problemas urbanos para administrar, como o déficit habitacional, né? A gente, em 2010, tinha 6 milhões de domicílios vazios. O que é isso? Prédios que não tem ninguém morando, casas com ninguém morando, e um déficit habitacional de 5,8 domicílios, né? Se fizesse uma política de redistribuição desse recurso mal utilizado, não precisava nem construir mais unidade habitacional. Tá? Aqui um mapa das aglomerações subnormais, esse nome esquisito é dado pelo IBGE, para setores onde tem assentamentos precários ou favelas, tá? Uma concentração grande nas grandes cidades, então, nos grandes centros urbanos, eu vou ter uma grande quantidade de assentamentos subnormais, mas com destaque, por exemplo, Salvador, que não é uma região metropolitana com aporte tão grande quanto São Paulo, ela tem uma quantidade de domicílios em assentamentos subnormais parecida com a de São Paulo. Então, aqui o problema é pior, tá certo? Se for relativizar o tamanho da cidade, a gente tem as capitais do Nordeste numa situação ainda mais precarizada ainda, Nordeste e Norte. Uma outra variável que é de chorar, que a gente chama de ônus excessivo do aluguel, é quando o aluguel, ele compromete mais do que 30% da renda mensal familiar. Veja que no Distrito Federal, ela é alta, muito alta, em Sergipe, né? O que isso quer dizer? Quando você vai se calcular o déficit habitacional, se leva esse ônus excessivo do aluguel em consideração em faixas de renda mais baixas, até 3 salários mínimos, né? Imagina quem tem uma renda mais baixa comprometer mais de 30% da sua renda com o aluguel. Bem, então, no Brasil, tem essa distribuição urbana com algumas peculiaridades, né? Está crescendo menos nas grandes cidades, mais em cidades médias, mas a gente tem essas cidades médias são mais precarizadas do que as grandes cidades. Aqui eu vou falar um pouco de diferenças, desigualdades no mundo. Isso aqui é um relatório, onde eu tirei algum desses gráficos. E o que a gente tem de interessante aqui
é a diferença entre você nascer num país desenvolvido e num país subdesenvolvido, né? 2 crianças em 2000 em países com diferentes níveis de desenvolvimento terão perspectivas de vida muito diferentes, né? Então, 17 pessoas num país subdesenvolvido vão morrer antes dos 20 anos, enquanto no desenvolvido uma só. 80 não vão fazer universidade. 3 que vão ingressar na universidade. E 100 pessoas nascidas em 2000 vão estar em países subdesenvolvidos. Aqui, veja que eu chego a um nível educacional maior no país desenvolvido e eu tenho uma porcentagem menor de desistência escolar. Esse tipo de coisa aqui, a gente está mostrando em blocos de países. Se a gente for mostrar isso, por exemplo, em blocos de estados no Brasil, em blocos de municípios, ou até em regiões do mesmo município, a gente vai ver que tem grandes diferenças de oportunidades entre os grupos de jovens, dependendo onde eles estão no território. Aqui fala um pouco da expectativa de vida, né? Que ela permanece profundamente desigual em recursos básicos e aprimorados. Então, está falando aqui, ó, expectativa de vida, ainda na média, né? É muito baixa nos países subdesenvolvidos. E que a expectativa de vida aos 90 anos, né? Essa aqui é geral, aos 90 anos também é baixa. Mostra que os recursos básicos de educação também permanecem bem desiguais, né? Acesso à educação primária, acesso à educação de nível superior. Outra coisa, quantidade de celulares por 100 mil habitantes, veja a diferença entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, né? Mas eles mostram também que está alcançando algumas capacidades básicas, né? Que aqui são as taxas de melhora desses indicadores. Então, a taxa de melhora na expectativa de vida está subindo muito mais rápido nos Países Baixos do que nos países subdesenvolvidos do que nos desenvolvidos. Por quê? Está com a taxa muito mais baixa, mas está subindo num ritmo que tem condições de subverter essa questão. Atenção à educação primária também, né? E o acesso ao celular, estão subindo em taxas elevadas. Opa! Só que o que é básico, né? Expectativa de vida, acesso ao celular, acesso à educação básica, não estou falando universitária, está subindo muito rápido. Mas o que é decisivo para a era que a gente está vivendo está num ritmo de crescimento muito baixo, abaixo dos países desenvolvidos. Isso vai deixar para trás. Que, por exemplo, a expectativa de vida a partir dos 70 anos, acesso à educação universitária, tá? E acesso à internet de banda larga. Veja a diferença aqui, nessa taxa de crescimento. Um índice que a gente usa para ver desigualdade também é o coeficiente de Gini, tá? Como é que funciona, né? Aqui embaixo, eu tenho em X a população cumulativa, né? A taxa da população. E em Y, eu tenho renda. Essa linha esticadinha aqui me diz o seguinte, que eu tenho que crescer a minha população em equilíbrio com a minha renda, né? Quando eu tenho minha retinha 45 graus lá, se eu for calcular a tangente, lembra que tem um ângulozinho aqui, ó. Você calcula a tangente desse ângulo, dá 1. Então, uma relação de 1 para 1. Se eu aumentei 10 na população, tem que aumentar 10 na renda, né? Na mesma proporção. Tá? Só que a vida não é assim, né? E aí, aqui em B, é a curva real, tá certo? Essa área entre a linha ideal e a curva real, que chamam de Lorentz Curve, é o que vai te dar o cálculo do índice Gini, né? Então, a área do A, que é essa aqui, sobre a área do A mais o B, que seria a área desse triângulo retângulo aqui. Quando o índice é 0, quer dizer que não tem desigualdade, todos têm a mesma renda. Quando o índice é 1, é desigualdade máxima. Apenas um indivíduo possui todo o dinheiro daquele país. Tá? Aqui tem o coeficiente Gini para o mundo, né?
Aqui está em taxas, em vez de estar de 0 a 1, está de 100% a 0, e tem lugares com essa desigualdade maior ainda. Né? Esse mapa não está muito bom, não. Aqui está mais interessante. Ó. Aqui eu tenho um mapa que mostra... mapa, né? A gente chama isso de mapa, de bolhas. Ao invés de a gente colocar o contorno do continente, a gente coloca bolhas do tamanho da variável. Né? A gente tem uma mudança na paisagem de pobreza do mundo, de 2005 para 2015. Né? A gente tinha China, Índia, Bangladesh, Nigéria, muito pobres, né? E a gente vê que essa taxa de pobreza da Índia, Bangladesh, nem acho China aqui, sumiu, diminui bastante, mas a Nigéria continua como um ator importante. Ó. Brasil aparecia nessa paisagem da pobreza em 2005, e aqui ele deve estar bem pequenininho em 2015, saiu desse mapa. Uma coisa que aconteceu bastante nos países do Sul, para os últimos anos, é o aumento do chamado de classe média, né, que tem a renda média. Né? E a gente vê que em 2030, a gente tem um aumento muito grande do Middle West e North África, na África, dessa classe média, em relação ao ano de 2009. Desigualdades no Brasil. A gente mostra aqui o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. Esse Índice de Desenvolvimento é um indicador super tradicional, que ele era calculado para países e foi adaptado para município. Ele vai ter uma dimensão de expectativa de vida, que é saúde, renda e educação. Né? Quanto melhor for a renda, educação e saúde, maior vai ser esse índice. Aqui nesse mapa, em vermelho, estão os baixos índices e em azul os altos. Né? Esse índice varia de 0 a 1, quando 1, nossa, educação, saúde e renda é ótimo, excelente, 0, péssimo. Veja que em 1991, a gente tinha o nosso mapa vermelho e laranja. O que isso quer dizer? Que a gente tinha índices muito baixos ou um pouquinho acima de 50%, né? De metade. A gente tinha uma situação muito ruim, sendo que estava melhor no sul, parte do sudeste, incluindo Minas Gerais, e o restante do Brasil em vermelho. Em 2000, melhora bastante, a gente tem uma série de melhoras nesse índice, né? Fica vermelho parte do Nordeste e Norte. 2010, a gente já está no avanço, então vai diminuindo a quantidade de municípios nessa condição vulnerável. Desenvolvimento humano municipal. Tá. E a gente tem um país que, enquanto em 90 era todo vermelho, praticamente, a gente tem ele em 2010 verde e amarelo, né? Então, assim, as piores taxas vão estar entre 0,6 e 0,07, né? Mas a maior parte do país vai estar entre 0,7 e 0,8, com alguns destaques em azul aqui, ó, que é de 0,8 a 1, que interior de São Paulo, mais capital, aqui em Belo Horizonte e Distrito Federal. Aqui eu estou mostrando o índice Gini, que essa cor está péssima. Veja, o índice Gini é de desigualdade, né? Uma pessoa só tem o dinheiro todo do lugar. O outro, todo mundo divide a renda igual. Eu uso o azul mais escuro para dizer quando esse índice está próximo da maior concentração, e o azul claro quando ele está menos concentrado. Só que azul me dá uma sensação de coisa boa, né? E o azul escuro aí é o contrário, onde é mais concentrada a renda, né? Mas tudo bem. Era o mapa automático lá do IBGE. Vejam que a tendência é de 91 para 2000 ter uma concentração maior da renda. De 2000 para 2010, há uma desconcentração de renda no centro-oeste, sul, sudeste. Tá? Em parte do Nordeste também. O Nordeste era bem azulzinho. A gente tem aqui, são dados do índice geral para o Brasil, tá? Como a renda era concentrada em 1990,
Michelle, 77, um ano antes de eu nascer, e como ela estava menos concentrada em 2012. Então, ela vai de 6,01 para 5,26. É uma melhoria grande. Aqui, como esse índice Gini vai diminuir, né? Que é bom, vai reduzir as desigualdades por região do Brasil, tá? E aqui, não, isso aqui não tem nada a ver. Aqui, isso já foi, só um pouquinho. Então, aqui, pensando em desigualdades, uma tendência que vocês já viram em outras disciplinas, que a gente teve uma tendência, até os anos 2010, de diminuição das desigualdades, que a partir da crise que começa em 2014, 2015, a gente vai reaprofundando essas desigualdades e com as novas políticas econômicas também incentivando essas desigualdades. Falar um pouco de mudanças climáticas, tá? Ela é uma questão que é definidora do nosso tempo, não só por um discurso fatalista de mudanças climáticas, mas porque muitas das políticas que a gente se pratica, política pública, né, política de planejamento em nível mundial, é pautado pelo discurso das mudanças climáticas, tá? É claro que elas impactam a produção de alimentos, elevação do nível do mar, inundações catastróficas, secas, eventos extremos, tudo isso é verdade, mas tem todo um discurso pautado pelas mudanças climáticas. Tá? Uma coisa importante das mudanças climáticas também que os impactos são globais em uma escala sem precedentes, né? Se vocês vão estudar mudanças climáticas ao longo da história da Terra, existiram várias mudanças, mas a que está em curso hoje é a única que a espécie humana está acelerando ela e é responsável por ela. Tem controvérsias sobre isso? Tem, sempre tem controvérsias científicas, mas a maioria da comunidade, a comunidade científica mundial aponta, né, e tem um consenso sobre as mudanças climáticas. Aqui, para a gente falar um pouco sobre elas, a causa maior dessas mudanças é a quantidade de emissão de gás carbônico, né? Por quê? Porque faz aquele efeito estufa que a gente aprende lá na escolinha da tia Cocota, né? A concentração de gases de CO2 e outros gases do efeito estufa, que vocês vão ver em inglês em greenhouse gas, né? Tem outros, tem metano também. Eles funcionam como uma barreira para a radiação voltar, né? O Sol penetra nessa quantidade de gases na atmosfera, mas ele não consegue, a radiação que deveria ser refletida de volta, ela fica presa e deixa quente, né? É o efeito de você estar numa estufa de vidro lá, com as plantinhas, né? Entra a radiação, mas o excesso de calor que deveria sair e fica preso pelo vidro. Então, é como se fosse um efeito de um vidro, né? O que é assustador aqui, ó? Aqui embaixo, em X, são milhares de anos before today, né? Antes de hoje, né? O zero é 1950. Então, até antes de 1950, havia uma oscilação de produção de CO2 por conta de quê? Por atividade de mudança na Terra mesmo, né? Se eu tinha grandes erupções vulcânicas, tinha produção de CO2, né? Então, eu tinha uma variabilidade que era natural. E aí, a partir de 1950, cresce muito rápido, ó, porque o homem começa a produzir esses gases de efeito estufa, principalmente CO2, pela combustão, né? Combustão e outras coisas também, né? Além da combustão, a produção de alimentos também faz isso. Aqui está mostrando a produção anual de CO2, né? Com base em queima de energia de combustíveis fósseis e produção de cimento, né? Aqui, land change não está incluído. O que é isso? Quando eu tenho conversão de terra, de floresta, para desmatamento, eu também tenho mudança nessa produção. Isso não está coberto, tá? Vejam que os maiores produtores de emissão em 2019, ó, Estados Unidos, China, Índia, Rússia, alguns países do hemisfério do Oriente Médio, né? A Europa, Brasil, estão numa situação, do primeiro, antes da metade, né? Produz bastante, mas nem tanto assim.
A África produzindo muito pouco. Esse é um indicador também difícil, né? De quanto a economia também está mais ativa, uma economia baseada em carbono, né? Aqui os países que mais produzem emissões, tá? Vejam que os Estados Unidos tem uma área maior dessa curva, mas que o crescimento dos países está mais acelerado. Brasil aparece aqui, ó, timidamente, mas também é um produtor, né? Esse gráfico também é animadinho, mas eu não vou passar todas as animações. Aqui é a produção mundial cumulativa no mundo, ó, de 1901 até 2017, não, mundial não, desculpa, no Brasil. Olha como é que o Brasil cresce exponencialmente também, né? Da década de 60, quando tem... O Brasil começa a industrializar 40, 50, né? Mas da década de 60 em diante, que é uma industrialização mais agressiva, e a agricultura também ganha bastante investimento, vai produzir mais CO2. Emissões por setores no Brasil, né? Quem emite mais, ó, Land Use Change Forest, né? A conversão de uso, transporte e energia. No Brasil, por tipo de combustível, né? Não, por setores aqui que a gente tem outras indústrias, flaring é queimada, cimento, gás e óleo e carvão. Então, assim, gasolina, o gás, gasolina e o carvão são os maiores produtores. Desculpa. Tá. Aqui não é só CO2, são todos os gases de efeito estufa, né? Quando eu coloco todos os gases de efeito estufa, eu já vejo o Brasil, ó, com um papel mais importante. Aqui eu estou mostrando, por setor de atividade, qual é o setor de atividade que mais produz gases de efeito estufa. E quem é? Agricultura, atrás de Land Use Change and Forest, tá vendo? Quando eu produzo muitos gases de efeito estufa, o que vai acontecer? Né? Eu vou ter um aumento da temperatura. Esse gráfico aqui está mostrando o aumento da temperatura acima da média, tá? A temperatura média no mundo é entre 14 e 15 graus. Aqui acho que eles usaram 15 graus centígrados. E aqui a variação ao entorno dessa temperatura média. Vejam que essa variação vai subindo muito rápido até o ano de 2020, que está em torno de 1,2, 1,3 graus acima da média. Ó, acertei, 1,2, ó. Ela aumentou 1,18 em relação ao século XIX, graus Celsius, né? Esse aumento maior aconteceu ao longo dos últimos 40 anos, que é preocupante, foi muito rápido, tá? E os anos de 2019 e 2020 estão empatados com os anos mais quentes já registrados. Então, 2020, além de ter corona delícia, né? Foi um dos anos mais quentes registrados. Quando a gente vê série temporal de temperatura, vejam o seguinte, que essa série temporal não é a temperatura média do ano, eles fazem uma média numa janela de 5 anos, tá? A gente compara o mapa de 1884 com o mapa de 2020, dá até medo, né? Esse aqui eu vou botar a animação que ela é fofa, tá? Deixa eu só abrir aqui rapidinho. Aqui. Droga. Deixa eu voltar. Ó, vejam que ao longo do século XIX, começo do século XX, altera o que é azulzinho, que está mais frio, com o que é amarelinho, que está ficando mais quente, né? E quando vai chegando... A pessoa sem paciência, peraí. Quando eu vou chegando aqui... Deixa eu voltar... Peraí. Fiz besteira. Alunos. Paciência com a teacher. Eu não vou conseguir ver o ano. Ó, pronto, ó. Quando chega aqui, ó, na década de 70, mais ou menos na época que eu nasci, final da década de 70, vai ficando, onde é amarelo, vai ficando cada vez mais quente, ó. É assustador. E nos últimos anos, mais quente ainda.
que isso quer dizer para a gente em termos práticos, né? O que esse aumento de temperatura vai ocasionar para nós? Vamos lá olhar. Aumento do nível do mar. Não, alteração. Aqui está a alteração do nível do mar, mas aqui não, mas na verdade eu estou mostrando. Eu vou ter descongelamento das massas de gelo. Aqui vocês veem como é que está diminuindo o gelo no Ártico, numa taxa de mudança de 3,1 por década. É muito rápido. Aqui a variação de gelo na Antártica, ó, 149 bilhões de metros de tonelada por ano. Aqui na Groenlândia, 278 bilhões, é assustador, né? E aqui, também, esse também é legal de vocês olharem, ele vai mostrar como o nosso gelo, o nosso Polo Norte, lá onde aquele pinguinzinho do Pica-Pau morava, acho que vocês nem veem Pica-Pau, né? Pica-Pau é muito coisa de... Ó. Como esse gelo aqui no Polo Norte, ele vai diminuindo, né? A diminuição é tão grande nos últimos anos, ó, estamos chegando lá. Gente, a década que eu nasci foi a década do terror, né? Quando os recursos naturais começaram a ser pior explorados. Vai diminuindo tanto esse gelo no Polo Norte que é impossível passar aqui pelo Estreito de Bering. Lembra da história lá da hipótese? Ó. Vai diminuindo, eu já não tenho mais conexão entre a Groenlândia e a Ásia aqui com gelo. Ó. Poderia ir a pé e não vou mais. Assustador. Bem, quando eu tenho esse de gelo, eu tenho um aumento do nível do mar também, numa taxa grande por ano. E aí, eu tenho alguns lugares no mundo que já foram afetados por esse aumento, né? Ilhas que estão no Pacífico que estão sumindo, e eu tenho algumas simulações também bacanas que eu posso ver de acordo com a quantidade de metros subindo. Deixa eu só mudar aqui, que eu não quero ver... Bem, tem que ser os Estados Unidos mesmo. Ó. Aqui é Nova Orleans e Miami, com 0, né? Com o nível do mar estável. 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4... Se subir 2 metros, acaba com Nova Orleans. 3 metros compromete bastante Miami. Se subir 6 metros, acabou Miami. Tá? Imaginam isso em escala global. Tá? Esses efeitos climáticos das mudanças vai ter mais furacão, secas maiores, ondas de calor piores, vai mudar o padrão de precipitação, vai mudar um monte de coisa. E aqui estão alguns exemplos. Ó, a seca no Paraguai em 2020. Olha a diferença. Essa aqui é a paisagem com seca, né? E aqui a paisagem verde. Essa aqui é a seca de 2017 e como é a paisagem normal. Seca no Chile. Aqui o reservatório em condições normais. Olha como é que esse reservatório aqui diminui na seca. Estreito de Bering, lembra do Estreito de Bering, que o americano veio da Ásia andando pelo Estreito de Bering, atravessou as massas de gelo? Aqui, ó, mostra como reduzir o gelo nessa região do Estreito de Bering. Aqui, um glacial que derrete todo, ó, veja, a imagem toda branca. Aqui tem um grande glacial, aqui o gelo está craquelado, e aqui tudo derretido. Um furacão na Louisiana, o antes e o depois, com tudo inundado depois do furacão. Percebam como aqui vai ficar tudo azulzinho para cá também. Enchente no Sudão. Ó. Aqui a imagem normal, aqui com enchente. Ó. Veja como é que o rio avança para cá. Essas mudanças na paisagem, né, e esses efeitos climáticos, eles estão relacionados também a emissões diferentes dos países, né, tanto de gases do efeito estufa quanto de CO2. Quando a gente vai olhar um gráfico que a gente compara
o produto interno bruto per capita, né, vezes as emissões per capita por pessoas, a gente vê que são os países mais ricos, né, que produzem a maior quantidade de CO2. E como é que é essa emissão de gases que causa esse efeito estufa no mundo? Né? No mundo, não, por setor de atividade. A geração de energia é responsável por 73% dessa geração de gases, e a agricultura, aqui tem horas que fala que é 1/4, horas que é 18%, mas 18% dessa... Aqui dentro da energia está transporte também, ó, desses 73%, 16% de transporte. Aqui são as emissões de todos os gases por país, a gente já viu esse gráfico, estou só repetindo para falar um pouco disso. Aí vou falar especialmente da emissão da agricultura, porque é um tema quente no Brasil, né? Porque agro é riqueza do Brasil, agro é tech, agro é pop, agro é tudo. E aqui eu tenho a quantidade de terra usada para agricultura em 2015 por países. Né? Vejam que o Brasil nem é o país que usa a maior porcentagem do seu território para agricultura. Não é pouco, entre 30% e 40%. Mas não é tão intenso quanto outros países da Ásia e da Europa. Inclusive o México aqui e a Argentina. Mas vamos ver como é que é essa historinha no Brasil, no mundo e no Brasil. Professor apanhando do PowerPoint, tá? Como é que é essa distribuição de uso da terra no mundo, né? Olha que legal, e olha que assustador também. Vamos pensar no modelo de desenvolvimento que a gente está trabalhando. A gente está falando de mudanças climáticas, mas está pensando também o que gera essas mudanças climáticas, o que gera esse monte de CO2, de gases de efeito estufa. Eu tenho 10% da Terra ocupada por glacial, gelo, permanente, sim, neve e gelo, não dá para morar lá. Tem gente, tem uns malucos que moram, faz pesquisa, mas não é um lugar que você vai usar economicamente. Eu tenho 27%, a área correspondente às Américas, tá? Só para produzir carne e leite. Bem? Pasto para produzir carne e leite. Tenho esse roxinho aqui, 1%, área de cidade, áreas construídas, tá? Cidade, estrada, infraestrutura. 1% da área de terras. Tenho 19% de Barren Land. O que é isso? Deserto, deserto de sal, rocha. Então, são áreas que não são congeladas, mas que também não dá para a gente produzir, morar. Dessa área toda, eu tenho aqui, ó, 1%, esses 1% estão diferentes, mas tudo bem, de água fresca, de água de freshwater, né, de rios, lagos e reservatórios. 1% de água doce, né? É água nos continentes, tá? Esse verdinho aqui são 26% de floresta, que seria equivalente mais ou menos. A África é um pedaço da Ásia. Shrub, arbusto, savanas, vegetações rasteiras, eu tenho 8%. E 7% de cropland. Cropland é para agricultura. Então, eu tenho, na verdade, 34% da face da terra destinada à produção de alimentos. Tudo bem? É bastante. E quem são quem mais tem quem são os países e continentes com maior proporção disso? De novo, aparece o Brasil como um ator importante aqui, ó. Eu tenho a África, com uma área grande, né? China. E vai aparecer aqui Rússia, Europa, Estados Unidos, né? Isso aqui eu já expliquei. Essa aqui são só as explicações para a legenda desse mapinha aqui depois, tá? Já vou fechar. O que a gente tem aqui? E quais são os impactos? Vou focar agora no agro-tech, agro é tudo, agro é pop, tá? Quais são os impactos desses 34% de terra destinado à produção de alimentos, né? Quando eu falo de gases do efeito estufa, eu tenho 26% da produção dos gases de efeito estufa, da emissão, causados pela atividade agrícola. 50% da área que poderia ser ocupada por pessoas, né, para morar,
ocupadas por agricultura. Quando eu falo agricultura e boi também, tá? Usa 70% do estoque de água doce total. Olha só que capeta, 70% da água. É responsável por 78% da eu não sei falar isso direito, o pessoal da engenharia ambiental que sabe, eutrofização. O que é isso? Poluição da água, tá? Quando fica com água, uns outros elementos, bactérias, porque você poluiu aquela água. 78% por esse tipo de poluição. E 94% responsável pela diminuição da biodiversidade entre mamíferos, tá? Tirando humanos, né? Então, não é isso. Quer dizer assim, todos os mamíferos existentes no mundo, né? Eu tenho 6% de mamíferos selvagens, o resto é carne domesticada, é boi, é carneiro, é porquinho, é galinha. Então, não, galinha ave, gente, peraí, boi, carneiro, cordeiro e porco. 94% dos mamíferos é para a gente comer. Olha que horror. A gente come muito. Outra coisa impactante dessa atividade. Para eu produzir 100 gramas de proteína, de cada tipo de proteína aqui, olha a área que eu preciso em metros quadrados, né? Para carneiro e cordeiro, 184 metros quadrados por 100 gramas de proteína. Para o bife, né? Eu preciso de bife carne bovina. Para produzir queijo, 39, leite, 27, bife, carne provindo do rebanho de leite, né? E assim por diante. Mas veja a quantidade de área que eu preciso para produzir 100 gramas de proteína animal. A quantidade de gases de efeito estufa que se produz, né? O bife, que é a carne de boi, né? Cordeiro e carneiro, e assim por diante. E um outro dado que é interessante, só que esse gráfico é pequenininho, mas ele é legal, ele vai mostrar a quantidade de gases emitidos em toda a cadeia de produção desses produtos de proteína, não de proteína, da agricultura, alguns que produzem mais, né? Então, ele vai ver desde a mudança de uso do solo, quando eu corto a floresta, até quanto não é a farmácia, quanto a fazenda produz, quanto produz pela alimentação animal, pelo processamento desses produtos, pelo transporte, pela quantidade de lixo e por embalagem. Cada tipo de produto, aonde que ele vai produzir mais gás de efeito estufa. Vejam que no caso do boi, né, nós somos um dos países maiores produtores de cabeça de gado do mundo, a gente tem bastante concentrado na parte de conversão de uso do solo, que é bem sensível ao desmatamento e degradação ambiental, e também na parte da fazenda, né, de como eu estou fazendo a gestão dessa fazenda. Então, isso também é uma análise importante. Falando em água ainda, né? O quanto de água a gente precisa para produzir 1 quilo de queijo? 5 litros, certo? Então, assim, vejam, não é 5 litros, é 5 milhões, assim. Vejam quanto a gente precisa de água para cada produto. Queijo, castanhas, fish, bife e assim por diante. É um consumo de água também muito acelerado. E tem um gráfico que a gente mostra aqui da Europa, né? Por tipo de comida, por exemplo, óleos vegetais e óleos de sementes, bebidas e estimulantes, cereais, frutas, raízes, carne e ovos. E aqui é rebanho leiteiro. Vejam que a parte de carne e de rebanho leiteiro produz muito mais emissão de gases na Europa do que o restante da alimentação aqui. Bom? Isso pelo tipo de comida. Quando eu vejo pela fonte de produção, land use, né? Quando eu faço a conversão de floresta, o transporte, metano from cattle, é o metano a partir de pastagem, é o pum do boi, tá? Aqui é manejo de esterco, 22%.
né? Aqui é rice, orgânico, nitrogênico e umas outras coisas. Mas, assim, veja como a quantidade de gás de efeito estufa é forte quando eu estou tratando em relação à questão do pasto, né? Metano, do esterco e da conversão de terra. Se eu for somar isso aqui, ó, vai me dar quase 70%. Quando eu vejo isso no Brasil, eu estou falando do uso da terra, né? A distribuição entre lavoura, pastagem e matas e florestas. Então, lavoura em amarelinho, pastagens em bordô e matas e florestas em verde. Eu vejo que eu tenho, em várias regiões do país, uma concentração muito grande de pastagem. Veja que assustador aqui, ó, Belém, né? Belém, Santarém aqui. Na região centro-oeste, né? E grande parte do sul e assim, interior de Minas Gerais, interior do Nordeste, com proporções significativas. Então, da minha área agricultável, grande parte dela no Brasil é para pastagem, desde 2006. Para fechar esse assunto do agro e das emissões, né? A gente tem um cenário de mudanças climáticas, que o fator determinante para a mudança climática aí vai ser a emissão de gases. Essa emissão de gases é principalmente na geração de energia, que foi um assunto que a gente não abordou aqui no mundo, a gente não mostrou detalhes dessa geração de energia, no transporte e na agricultura. A gente focou na agricultura e produção de alimentos. Por que a gente focou nisso? Porque o que eu queria trazer de questão para vocês aqui no território é que a gente tem um modelo de desenvolvimento hoje, onde a nossa grande indústria, pensando em produção mesmo, produção de bens palpáveis, é a indústria da agricultura. No mundo, é a agroindústria. Aí, professora, mas o que dá mais dinheiro é a informação, agora é financiarização. Eu sei, eu estou falando de bens palpáveis que eu consumo. Tudo que eles estão inventando de consumo hoje é praticamente em relação à alimentação, quando é um bem palpável. Quase todo mundo tem carro, a geração de vocês hoje não dá muito valor ao carro, não é um bem que vocês querem mais. Então, toda hora é um tipo de comida diferente. Até uma tendência que tá se fazendo hoje em dia, que é repensar o tipo de alimentação para ter um impacto no meio ambiente menor, né? A gente viu lá que a alimentação baseada em proteína animal produz muito mais gases de efeito estufa. Então, tem muita gente que está deixando de comer carne, se tornando vegano para ter menos impacto ambiental. Ok, mas aí a indústria alimentícia vem e fala que vai fazer uma alimentação plant-based. E aí faz um hambúrguer ultraprocessado, né, usando vegetais, com vegetal, sei lá, se aquilo ali não é transgênico, cheio de agrotóxico. Então, assim, mesmo quando tem um modelo pensando em diminuir o impacto, a indústria alimentícia vem com um produto novo, né? É vitamina para você ficar mais forte, ficar biônico, comida mais sustentável, sempre tem uma coisa. Então, uma indústria muito forte e que com grande impacto nas mudanças que a gente está sofrendo no mundo. E a gente vê muita discussão, se vocês forem procurar esses relatórios que eu coloquei para vocês aí, de vamos fazer um plano de adaptação climática, de mitigação de danos, que tem muitos desastres naturais e não sei o quê. Isso tudo é importante, mas não basta se adaptar, tem que fazer uma mudança de rota aí no caminho, né? Que tem discussões diferentes em países diferentes, né? Então, por isso que eu quis trazer essa discussão para vocês da parte do Agroetec e Agroetudo. E não é só uma questão no Brasil, não é à toa que a maior emissora de televisão do Brasil fez essa campanha, não é à toa que a música que vocês, boa parte da música que vocês ouvem hoje é um negócio esquisito, misturando tradições do rural com o urbano, né? Quando eu falo esquisita, é porque eu não entendo, tá? É porque a indústria tradicional perdeu força dos bens de consumo tradicionais, agora a indústria alimentícia vem com tudo aí, muito baseada no agronegócio, tá? Então, por isso que eu dei esse foco. Poderia ter falado de desastres naturais também, que é importante. Tentei aqui, mas eu vi que ela estava ficando longa demais, ó, tá chegando já nos últimos 15 minutos.
coisa muito importante que a gente tem ouvido falar de refugiados climáticos. Talvez vocês discutam isso em outras disciplinas, né? É legal trazer para vocês a discussão do refugiado climático. Vou trazer um último mapinha que eu pus aqui, ó. Tem um mapa aqui mostrando áreas do mundo, né? Vejam que bacana que, só porque é um tema que eu gosto, tá? Da cartografia. Se usou uma projeção cartográfica aqui diferente e colocou-se mais ou menos no centro do mapa, né? É a Oceania. Aí você consegue ver a ligação melhor entre o Canadá não, ali o Alasca, né? Entre o Alasca e a Ásia, né? A gente vê continuidades espaciais que a gente não vê numa projeção normal, né? A gente sempre tende a ver a América do Sul mais próximo da África. Aí. Ok. O que a gente vê aqui? Ó? Em verdinho, eu tenho áreas do Ártico, né? Que estão mais vulneráveis a ter derretimento do gelo. Em amarelinho, áreas que estão em processo de desertificação, né? Em rosinha, áreas que estão expostas a furacões. E aqui, essas bolas azuis são grandes deltas de rio, delta do Nilo, delta do Ganges, né? Que estão sujeitos, alguns deltas de rios importantes aqui na China, que estão sujeitos com a subida do nível do mar, deles serem inundados pelo nível do mar, e mudar a dinâmica toda de abastecimento de água nessas regiões, grandes bacias hidrográficas. Desertificação, isso pode gerar uma quantidade grande de deslocamentos forçados de pessoas, de serem lugares que as pessoas não consigam mais sobreviver, que não tenha mais recursos, né? E tem muita gente que chama essas pessoas de refugiados climáticos. Só que tem toda uma discussão nas organizações mundiais, principalmente na UNHCR, né, que trabalha com refugiados, que a palavra refugiado não cabe aí, né? Porque o refugiado vai sair de um país para o outro, né? E a primeira formulação, e porque o conceito mundial fala que a pessoa vai sair porque está ligada a relações de conflito armado e violência, né? Mas o que se fala é que as pessoas são deslocadas por desastres e mudanças climáticas, que elas são migrantes climáticos, tá? Mas isso é uma discussão conceitual aí, que dizem que quando a situação do clima é muito extrema, quem trabalha com mudanças climáticas, populações vulneráveis, usa o termo refugiado para dar mais peso a esse deslocamento forçado. Isso é uma tendência de ter deslocamento de pessoas por mudanças climáticas muito grande. Nos últimos anos, a gente teve o deslocamento da população da Guatemala para o México, não sei se vocês acompanharam, falando da questão de uma seca muito grande na região delas produtoras, né? Teve a briga com o Trump, que eles estavam querendo passar pelo México para os Estados Unidos, enfim. Mas se coloca na conta aí a mudança no padrão climático, e muitos falam que a guerra na Síria também foi precedida por uma grande seca. Então, além da população estar exposta à violência, a ter problemas de conflito, também estava numa situação de muita vulnerabilidade de subsistência, né? Então, por isso que houve uma geração muito grande de refugiados de lá, né? As mudanças climáticas ajudam a explicar um pouco disso. Eu termino por aqui a apresentação, né? Mostrando para vocês, não verdades absolutas, não mostrei todas as dinâmicas territoriais que a gente tem, né? Selecionei algumas das que são que chamam um pouco mais de atenção, e trazendo um pouco que, assim, a última dinâmica que a gente está vivendo, que é essa agora, de uma era de pandemias, né? Que não começa agora, isso começa no início dos anos 2000, né? Com as primeiras pandemias que tem H1N1, o SARS e outros, né? Mas agora está mais forte, muda alguns dos objetivos que a gente tem, né? E que os órgãos das Nações Unidas que trabalham com o desenvolvimento do meio ambiente falam que a gente está numa janela de oportunidade interessante para ter um novo modelo que use menos recursos, né? Por quê? Não sei se vocês acompanharam notícias
diminuiu muito o tráfego de avião, né? Por isso diminuiu a poluição, diminuiu a quantidade de pessoas na rua, né? Houve toda uma diminuição do consumo de algumas coisas que geravam muita emissão de gás carbônico, então o ar ficou mais limpo, os oceanos ficaram mais limpos, porque tinha menos também circulação de navios levando produtos. Então, se discute muito ter um padrão diferente de desenvolvimento a partir dessa época pandêmica, né? Não sei, a gente não sabe o que vai acontecer a partir daí, porque cada país, cada região do mundo está tendo respostas muito diferentes. Vide o nosso país, né, que no começo da pandemia, quando teve aquele escândalo daquela reunião ministerial, eles estavam vendo como uma oportunidade, todo mundo está discutindo corona para poder fazer medidas por exemplo, medidas de relaxar a vigilância de desmatamento, né? Então, cada país tem a sua resposta diferenciada em relação a essa mudança importante da pandemia. É isso, eu queria abrir, saber se alguém tem alguma pergunta ou questionamento. Alguém fala um oi para mim, tudo bem, não tenho nada. Não sei se eu estou falando sozinha. Sem dúvidas, professora. Tá. Só para reafirmar, a gente não tem aula na próxima quarta-feira. E na próxima, aí quando a gente tiver aula, vai ser sexta-feira, deixa eu ver aqui direitinho, dia 19, né? E vai ser a apresentação dos trabalhos de vocês, tá bom? Lembrando que a apresentação não é avaliativa, sim, o trabalho que vocês postarem, mas que é bacana ter uma pessoa por grupo para a gente poder fazer a apresentação. Josenilda? Oi, professora, na questão das dúvidas, não é uma dúvida, é uma curiosidade. Naquele mapa da urbanização no mundo, apareceu lá América do Norte 82, América, acho que Latina 81, Europa 74. Então, a Europa é menos urbanizada que a América? Deixa eu ver esse mapa. Mas por quê? Por que isso acontece? Europa, vocês lembram? Eu não vou lembrar que ano que foi isso. Eu sou uma ruim disso. A Europa tem uma tradição grande de agricultura familiar. Quando você anda pela Europa de carro, tô falando assim, eu andei uma vez na vida, tá? Não vou todo ano para a Europa, não. Não faço parte dessa classe social. Eu sou de outra classe. Mas quando você anda pela Europa, você vai de uma cidade para outra, você não vê nenhum espaço vazio, assim, com floresta. Tudo é área usada para agricultura ou pastagem. Isso é uma estrutura que vem de muitos anos. Os Estados Unidos, ele também tem grande parte do território dele usado para agricultura, para pastagem, mas é mais no modelo extensivo de produção, né? E sim, a gente vai ter uma porcentagem de população urbana nos Estados Unidos maior do que na Europa. É esquisito, né? Mas não é mentira. Deixa eu só tentar achar o mapa, porque a professora inteligente aqui fechou a apresentação. Eu vou pegar um monitor de 800 polegadas para dar aula, porque eu estou no meu notebook, com um monte de janela. Deus nos acuda, gente. Deixa eu só abrir aqui de novo. Eu abri nada a ver, abri Como é que é o nome daquilo? Eu abri o nosso plano de ensino, em vez de abrir a apresentação. Tá abrindo. Alguém de vocês, só para ajudar a explicar essa diferença Estados Unidos e Europa, alguém de vocês tem familiar português? Alguém que ainda mora em Portugal, o tio da tia? Não, ninguém? Tá. Eu tenho familiares da minha bisavó lá. E muita gente mora em aldeia ainda em Portugal, para você ter uma ideia. É comum
É claro que é uma vida rural diferente do rural que a gente está pensando da vaquinha, né? É um rural que tem acesso à internet, completamente diferente de um rural que a gente associa ao não desenvolvimento, né? Deixa eu achar esse negócio aqui. Tá chegando. Tem que aprender a não fazer apresentação tão grande, né, professora? Eu acho que é esse mapa aqui, ó. Vocês estão vendo minha tela? É esse mesmo, Pro. É esse mesmo, né? Cara, é isso mesmo. É isso mesmo. Os Estados Unidos e a América Latina são mais urbanizados que a Europa. Eu ainda tenho uma população rural importante na Europa e tem dois movimentos, tá? Tem gente que, por tradição cultural, continua lá e teve um movimento muito grande, década de 80, 90, por conta dos avanços das comunicações e por conta do movimento ecológico, de querer morar perto da natureza, as pessoas foram morar no interior, morar nas áreas rurais, tendo o estilo de vida urbano, entende? Então, assim, pessoas às vezes alto executivo, mas moram numa área rural para ter acesso à natureza, à beleza cênica, um ar mais limpo. Então, isso é bem frequente na Europa. A gente tem um movimentinho desse aqui no Brasil também, só que é meio, como eu diria, tabajara, né? São os condomínios que tem, esses condomínios rurais, que tem, por exemplo, em Atibaia, aqui, nunca lembro o nome das cidades todas que tem por aqui, mas, enfim. E tu pega longe para Chuchu. Tá bom, Pro, entendi. Zenilda, é esquisito, mas faz sentido. E é qualidade de vida também, né? Aí depende do que você acha qualidade de vida, né? Tem um discurso, pensa bem, ó, por que faz que é Tabajara? Tem um discurso de mercado imobiliário para vender. Vai te vender uma chácara, sei lá, na Billings, para você morar ali, né? Só que aí você vai ficar lá mais fresquinho, ar um pouquinho mais limpo, você vai ter que pegar, quando você tiver que trabalhar, vai ter que pegar o carro, gastar mais combustível para vir para cá. Você vai morar num lugar que deveria ser uma reserva, não ter produção de lixo ali também. Então, assim, na Europa, isso é feito de um jeito, vamos dizer assim, ok, aqui é Tabajara. Tabajara no sentido assim, é o interesse mais do mercado imobiliário do que você ter uma qualidade de vida efetiva. Você vai morar preso no condomínio. Certo. Mas você entendeu, né? Lá se tem uma tradição cultural desse rural. Então, assim, é difícil que essa população reduza para menos de 30 e poucos por cento, 30%. Tá bom, Pro, entendi, sim. Obrigada. Pessoal, apresentação, Lucas perguntou, deixei o Lucas no vácuo. 5 minutos por grupo, tá bom, Lucas? Eu agradeço vocês por estarem aqui presentes na aula de hoje e espero encontrá-los na próxima sexta-feira, depois do Carnaval. Aproveitem o Carnaval com cuidado, tá? Usa máscara, distanciamento social e faz a bagunça aí, sei lá, online. Um beijo a todos e todas. Tá, obrigada, Pro. Valeu. Tchau.